noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de Mulheres de Fé em Ação. Graças a Deus estamos aqui, graças a Deus por mais um dia, por mais uma segunda-feira juntos. Para quem não me conhece, eu sou a Michele, eu sou diretora do Ministério das Mulheres deste ano de 2021. É com muito prazer que eu vim, na verdade, aprender e agregar com essas mulheres maravilhosas que vocês já conhecem e que já estão aqui com vocês todas as segundas-feiras. A nossa querida Juscelina, que pensou nesse projeto e trouxe para nós com muito amor e carinho. A nossa querida Adriana, nossa querida Andréia, nossa querida Cíntia. Essas mulheres guerreiras passaram todo esse ano de 2020, 2021 aqui com a gente, tocando as lives, apresentando e cuidando com muito carinho de vocês. Eu vim só agregar e aprender com essas mulheres maravilhosas. E já vou começar aqui dando nosso boa noite para os nossos convidados mais que especiais. Vou pegar a minha colinha. Maria Sandra já está com a gente. Boa noite, querida. Jaqueline Freire, missionário Laã, conhecido como meu sogro. Eliette, Marco Aurélio, meu esposo, que está aqui na produção hoje da nossa live. Então, se tiver qualquer problema no som, qualquer problema no visual, o problema não fui eu, foi ele. Cida Pérez, a nossa diretora do Ministério da Família, veio hoje aqui me dar uma super força, que a gente vai falar de um projeto muito especial, 10 dias de oração. Se você não conhece o projeto, se você tem dúvida, eu vou falar brevemente aqui hoje com vocês. E a Cida Pérez vai tirar todas as dúvidas de vocês no chat, ou deixem seu número que a gente entre em contato. A Cíntia Paiva também está conosco, Carla Gonçalves, Carla Rebeca, que saudade de você, faz tempo que a gente não te vê. Cristina dos Santos, irmã Amélia, a Ju, a nossa querida Ju, a Ju é o nosso coração, a Ju está aqui sempre nos bastidores, mas ela é o nosso coração, ela que trouxe essa nossa convidada especial, graças a Deus pela vida dela. Nosso irmão Pedro Alves, que bênção, Pedro Alves, sempre aqui com a gente. Nossa irmã Eliana Santos, graças a Deus que vocês estão aqui, estamos muito felizes. Hoje vai ser uma noite muito especial, muito abençoada. Nós vamos orar por todos os pedidos e os seus agradecimentos. Escreva para nós, coloca aqui para a gente. Nós vamos orar por vocês. Nós temos o nosso grupo de mulheres de oração. É um projeto muito sério, muito respeitoso dentro da Igreja do Limão. E muitas bênçãos estão sendo alcançadas através deste grupo. Eu vou passar alguns recadinhos rápidos aqui no Ministério das Mulheres. E um convite vou estender para as mulheres da nossa igreja e também para as mulheres que estão aqui nos visitando. A Adriana Barros já entrou aqui. A Adriana é a nossa parceiraça. Ela é a vice-diretora do Ministério das Mulheres. Graças a Deus que o Senhor não me colocou sozinha nessa missão. Quando eu soube que ela estaria comigo, meu coração se acalmou, porque a Adriana é adventista de berço e ela é uma luz na nossa igreja, de verdade, de verdade. Então eu vou aqui alguns recadinhos rápidos antes da gente colocar o nosso primeiro hino. Ministério das Mulheres, meninas que estão conosco, meninas não adventistas que querem conhecer a nossa programação da nossa igreja virtual. Nós estamos com projetos maravilhosos, hein? Temos líderes aqui que estão trabalhando isso grandemente por vocês. Irmã Fran, irmã Natália, irmã Amélia, irmã Amanda, Cida Pérez, irmã Patrícia, Marilu. Estão trabalhando todos os dias, colocando projetos novos por vocês. Estudo da Bíblia, todos os dias um capítulo. Meditação das mulheres, estudo de livro de profecia, Filhas de Deus, estudo da Escola Sabatina com a irmã Cíntia, nossa diretora, muito importante acompanharmos. Reflexão, oração intercessória no Ministério das Mulheres das 15 horas, estudo da Bíblia toda quarta-feira, chá e terapia toda quinta-feira, sexta-feira a nossa live do Pôr do Sol. Mulheres de oração, nossa líder Marilu, que hoje nós vamos orar especialmente por ela, que ela está precisando das nossas orações. Estamos terminando o projeto Jardim Secreto no nosso Ministério de Mulheres de Oração. Estamos também fazendo um projeto de 30 dias de oração pelos filhos. E no nosso grupo de Mulheres de Oração, nós oramos às 6, ao meio-dia e às 18. Todos os dias, por todos os pedidos. Também estudando a Bíblia,
e também fazendo nosso chá e terapia toda quinta-feira. E para prepararmos o nosso coração, termos um tempinho de compartilharmos essa live, convidarmos mais pessoas, nos aceitarmos, pegarmos uma água, nós vamos colocar agora o nosso primeiro hino e voltamos aqui com um recadinho rápido sobre o projeto. 10 dias de oração, família fiéis até o fim. Quem conhece esse projeto? Quem não conhece, coloque suas dúvidas e em seguida já vamos para o principal, que é a nossa mensagem da noite. Colocaremos agora o hino para vocês, então. Muito obrigada. Você colocou o cromático. Boa noite a todos, nós já voltamos aqui, nós tivemos novas pessoas que entraram, a Hilda entrou aqui com a gente, pedindo oração pela sua saúde, pela sua família, nós vamos orar, viu? Então, o recadinho que eu gostaria de falar para vocês, antes de já chamarmos a nossa convidada, é para falarmos sobre o projeto de 10 dias de oração. Vocês estão conseguindo ver? 10 dias de oração, proposto pelas famílias. O nome do projeto chama Famílias Fiéis até o Fim. Qual que é o objetivo deste projeto, irmãs? Preparar espiritualmente a nossa própria família em primeiro lugar. E em segundo lugar, olhar para as famílias que ainda não encontraram em Deus a completa solução para os seus problemas e fragilidades. Quando que ele começa? Anotem aí. Quinta-feira agora, dia 18/2. São 10 dias de oração. Por no mínimo 10 pessoas, façam sua listinha. Vocês já fizeram? A minha deu 24 pessoas.
Quanto mais eu penso, mais aumenta a minha listinha. É impressionante. 10 dias de oração, por no mínimo 10 pessoas, e faremos todos juntos 10 horas de jejum no dia 27. Orando por este projeto, o Senhor me pediu um pouco mais, e pediu jejum durante estes 10 dias. E eu farei o jejum durante estes 10 dias. Irmãos, vocês imaginam como que vai ser esse reavivamento espiritual? Vocês conseguem imaginar? Este convite foi para todas as igrejas da América do Sul. Não será apenas a Igreja do Limão que vai estar intercedendo, orando e jejuando por suas famílias. Todas as igrejas da América do Sul. A bênção será grande. Não vamos ficar de fora. E por que jejum? Por que jejum e oração, vocês devem estar se perguntando? Vou falar apenas um versículo para vocês, que fica em Marcos 9, versículo 29, sobre um jovem endemoniado que nenhum dos discípulos conseguiu tirar o demônio do corpo dele. E eles perguntaram para Jesus, por que, Senhor, nós não conseguimos expulsá-los? E Jesus respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Certas lutas só vencemos oração e jejum. Então, esse é o convite para todos. Para quem quiser aprender mais, a nossa diretora Cida Pérez estará aqui tirando nossas dúvidas. Nos procurem no nosso WhatsApp da igreja, nós vamos colocar aqui na tela para vocês. A nossa produção está compartilhando com vocês. Nos procurem, mandem suas dúvidas, quer participar. Nós teremos uma programação também especial pelo Zoom. Nos acompanhem. Nossos líderes estão trabalhando grandemente pelos jovens, pelas crianças, pelos adultos, para que muitas famílias sejam salvas e alcançadas. E agora, já terminamos os recadinhos, vamos fazer primeiramente, me perdoe, vamos fazer uma oração inicial antes de chamarmos a nossa convidada. Do jeito que vocês estão, eu peço que, em reverência ao nosso Deus, fechem os seus olhos, curvem as suas frontes, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, por todos os pedidos colocados aqui na nossa live. Senhor, nós te pedimos uma bênção especial pela Hilda, que ela ore e intercede pela sua família, pela sua saúde. Oramos especialmente pela irmã Marilu, que nos pediu a sua oração. Ela foi levantada como líder de mulheres de oração e agora, hoje, é ela quem carece dos seus cuidados e do seu carinho para poder continuar nesta missão. Senhor, oramos por todas as famílias, oramos pelo projeto dos 10 dias de oração, oramos para que o seu Santo Espírito esteja conosco hoje. Abra, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Usa, Senhor, a nossa convidada, a irmã Elizabeth, que sua palavra seja maravilhosa, que fale aos nossos corações e que muitas bênçãos possam ser alcançadas no dia de hoje. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos chamar então a nossa irmã Elizabeth, colocar ela aqui na tela junto conosco. Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, minha querida, por você estar aqui conosco hoje. Boa noite, Michele, boa noite a todos os irmãos e irmãs da IASE de Limão. É um prazer estar com vocês e que a mensagem de hoje seja realmente a mensagem de Deus ao encontro dos nossos corações. Esse é o meu desejo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo te use, te guie, te ilumine, te proteja. A Elizabeth é uma convidada muito especial, da Ju, a Ju que trouxe a Elizabeth aqui para nós, graças a Deus. Elizabeth vem com a mensagem aqui para a gente, o último chamado, não é isso, minha querida? Elizabeth, servidora pública, ela está em Brasília. Olha que honra termos a nossa convidada de tão longe aqui com a gente. Servidora pública, professora de coração, professora aí de está formando muitos líderes, muitas pessoas maravilhosas através da palavra do Senhor. E como ela gosta de dizer, uma peregrina neste mundo à espera da pátria celestial. Elizabeth, fique à vontade, a live é sua, o tempo é todo seu. Por favor, use esse tempo para falar conosco através do Espírito Santo. Estarei aqui nos bastidores. O que você precisar de mim, estou à sua disposição. Muito obrigada, Michele. Um abraço. Muito bem, meus queridos. Como a Michele falou, estou aqui em Brasília. Frequento aqui a Igreja da Asa Norte.
Então, se alguém estiver vindo para cá, será um prazer recebê-los. E a mensagem dessa noite tem esse título, né, emblemático aí, o chamado. Antes de nós começarmos a discussão dessa noite, a reflexão dessa noite, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se for a Bíblia física, ótimo, se for a Bíblia no celular, enfim. Pegue a sua Bíblia, nós vamos trabalhar hoje e conversar um pouco sobre o capítulo 51 do livro do profeta Jeremias. Então, é Jeremias 51, o capítulo para nossa reflexão hoje. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, mas antes de nós começarmos, eu gostaria de mais uma vez pedir a orientação e a presença do Espírito Santo conosco. Então, assim mesmo como estamos, vamos fazer uma breve oração. Nosso amado Pai, estamos com a Tua palavra aberta, Senhor, e sabemos que tudo que nela está é para o nosso crescimento e para o nosso entendimento, para estarmos mais perto de Ti. Nesse momento agora, Senhor, que nós vamos estudar a Tua mensagem, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, abra nossa mente e o nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, capítulo 51 do livro de Jeremias. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito relutante quando o Senhor me mostrou essa mensagem. E ao longo do tempo, desde quando eu recebi o convite da Ju, eu tentei, assim, batalhei um pouco com Deus para que uma mensagem mais tranquila fosse apresentada. E aí eu usei todos os argumentos que vocês podem imaginar aí nos meus momentos de oração. Senhor, uma mensagem para mulheres, que conte a história de uma mulher da Bíblia. Mas eu fui, assim, insistentemente impressionada a manter essa mensagem. Então, eu acredito que realmente é ela que o Senhor separou para nós hoje. E antes de nós começarmos a ler aqui, nós vamos ficar praticamente toda a mensagem aqui no capítulo 51 de Jeremias, mas antes de nós começarmos aqui, eu gostaria de contar para vocês um pouco sobre esse profeta tão singular. Eu não sei quem já teve a curiosidade, assim, de estudar um pouco sobre o profeta Jeremias, mas o profeta Jeremias, ele começou muito jovem o seu ministério, e desde o seu chamado até a primeira mensagem passaram-se alguns anos para que ele, pelo menos assim, no seu livro, relatasse a primeira visão, a primeira profecia recebida. E Jeremias, ele teve uma vida, assim, muito sofrida. Lógico, os profetas em geral, a gente sabe disso, não tiveram vidas fáceis, né? A vida de um profeta, em regra, é uma vida de bastante luta, de sofrimento, de dedicação mesmo. Mas o Jeremias, inclusive, ele foi impedido por Deus de se casar. Deus tinha um plano para a vida dele, e um plano que exigia que ele não se casasse. Ele retratou, ele encenou várias das profecias que ele recebeu. O livro de Jeremias é um livro grande. Vejam, nós estamos aqui no penúltimo capítulo. É um livro de 52 capítulos, e nós estamos aqui no capítulo 51, que é o penúltimo capítulo. E uma coisa muito interessante desse capítulo e do ministério de Jeremias como um todo, é que ele acompanhou, ele teve o seu ministério ao longo dos 5 últimos reis de Israel. E desses 5, apenas o primeiro dos 5 foi um rei que fez a vontade de Deus, que foi o rei Josias, que reinou de 641 a 609 a.C. Josias teve uma morte prematura na batalha lá em Megido, a gente conhece a história do rei Josias, e ele foi seguido por Joacás, também chamado de Salom, seu filho, que reinou alguns anos e foi levado pelo faraó Neco do Egito, numa invasão que o Egito fez a Judá. Depois dele, Jeoaquim, de Jeoaquim, Jeconias, que reinou só 3 meses, e veio Zedequias, que foi o último rei de Judá, e que também foi morto. E foi ao longo desses 5 reinados que o ministério de Jeremias se desenvolveu. E a história que nós vamos ler hoje, a profecia que nós vamos ler hoje, melhor dizendo, ela aconteceu, ela se materializou no reinado de Jeoaquim.
e ela veio a se concretizar, ser cumprida quando o povo de Judá retornou do cativeiro babilônico. Então, vamos lá para o capítulo 51 do profeta Jeremias. Eu estou com a Bíblia aqui, Almeida, Revista e Atualizada. Então, na minha Bíblia tem um título para esse capítulo, O Poder e a Queda de Babilônia. E começa dizendo assim, o versículo 1 do capítulo 51. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camal. Essa referência a Leb-Camal nada mais é do que a Caldeia daquele tempo. A gente sabe que os babilônicos também são chamados de caldeus, muitas das vezes. Então, a profecia já começa dizendo que Deus suscitaria um vento destruidor sobre aquele reino, aquele império, que foi um dos maiores. Só para a gente lembrar, na visão de Daniel, quem era a cabeça de ouro? O reino mais próspero, mais rico, mais glamouroso, Babilônia. Então, essa era a realidade de Babilônia e a profecia que foi proferida no reinado de Jeoaquim, ali mais ou menos em 605 a.C., dizia que Deus iria destruir Babilônia. Bom, um detalhe importante que a gente precisa, assim, para a gente se situar historicamente, no momento que o profeta estava escrevendo e que Judá estava vivendo, o povo judeu já tinha sido conquistado por Babilônia. Então, só para a gente recordar um pouquinho, a primeira conquista de Babilônia aconteceu durante o reinado de Jeoaquim, né, mais ou menos em 605 a.C., esse rei Jeoaquim, ele morre em 598, só para a gente fazer um link aqui com o profeta Daniel. Quando Daniel é levado para a Babilônia, é nessa primeira invasão de Jerusalém pelos babilônicos. Depois que Nabucodonosor invade Jerusalém, pega utensílios do templo, leva Daniel, leva os companheiros, a casta mais nobre de Jerusalém, ele coloca Jeconias no poder. E esse segundo rei, ele fica no poder até a segunda vinda de Nabucodonosor. Nabucodonosor vem uma segunda vez, e aí essa vez ele realmente destrói a cidade, destrói o templo, porque na primeira vez, que foi quando Daniel e seus companheiros foram levados, ele não destruiu, ele apenas tirou os utensílios do templo, pegou a casta mais nobre e levou. Na segunda invasão, ela realmente destruidora. E durante todo esse período, quer dizer, já no terceiro rei dele, né, Jeremias começa o seu ministério com Josias, passa por Joacás, o filho de Josias, passa por Joaquim, quando tem a primeira invasão. Ele recomenda, inclusive, que as pessoas não reajam a essa invasão. Aí, Nabucodonosor vem um segundo momento e destrói completamente tudo que representava Judá, e principalmente destrói o templo. O templo é queimado, ele é derribado, e a coisa fica assim, sem chance de restauração, pelo menos para a visão humana, era essa situação. Então, o contexto dessa profecia é essa: o povo já está exilado há alguns anos, já tem gente há muito tempo em Babilônia. Jeremias está, inclusive, acompanhando esse processo todo, e várias vezes ele alerta os reis de Judá, que vão se sucedendo a partir dessa primeira conquista de Nabucodonosor, que se rendam à Babilônia, mas ele é ignorado, até que o último rei, que é o rei Zedequias, é levado pelo comandante babilônico. Quando entra e destrói toda a cidade, o templo, ele é morto, é executado, e um governante chamado Gedalias fica lá no governo, e a nação ainda assim não se rende,
foge para o Egito e Jeremias é levado, então, à força com esses rebeldes, e a gente não sabe quando, mas ele vem a falecer no Egito, e a tradição judaica diz que ele foi apedrejado até a morte, apesar de que a Bíblia não conta o que aconteceu. Apenas o livro termina no capítulo 52, com a vinda de Nabucodonosor pela segunda vez, destruindo Jerusalém, destruindo o templo e levando Zedequias e o executando. Então, o contexto da profecia do capítulo 51 é algo assim que não dá para a gente imaginar. Uma libertação, Deus suscitar um vento destruidor, é como se hoje a gente falasse que um império assim, um império como os Estados Unidos seria destruído. Muito difícil de acreditar, não é verdade? Mas Deus falou e Deus deu detalhes de como isso ia acontecer. E a gente vai agora para esses detalhes, para vocês verem a precisão dessa profecia. Nós lemos aqui o primeiro verso do capítulo 51, em que Deus fala que levantaria um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitavam na Caldeia. Vamos para o verso 5, para o versículo 5 do capítulo 51, quando Deus começa, então, por meio do profeta Jeremias, a dizer como isso iria acontecer. Jeremias 51, 5, na minha tradução, diz: porque Judá e Israel não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugir do meio da Babilônia. Cada um salve sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, e ele lhe dará a sua paga. Então, Deus descreve como seria essa destruição. Deus alerta que poderia parecer que Judá estivesse viúva de Deus, o seu noivo, aquele que a cuidou, que a resgatou da escravidão do Egito. Pode parecer que esse Deus desapareceu, mas Deus diz: Judá e Israel não enviuvaram do seu Deus. Deus estava atento, estava ainda como o Senhor da história. E ele se coloca, então, como aquele que viria para derribar esse império. E ele faz um alerta: fugir do meio da Babilônia. Por que Deus faz esse alerta? Talvez para as pessoas que tinham acabado de chegar no exílio, parecesse estranho isso. Lógico que as pessoas iriam querer sair de Babilônia. Lógico que as pessoas iriam querer se libertar desse exílio. Era tudo que o povo desejava. Não foi o que aconteceu. Se a gente olhar os profetas Esdras e Neemias relatando finalmente quando saiu a ordem para a libertação, a maioria daqueles que estavam em Babilônia, que foram como exilados, lá estabeleceram suas vidas, prosperaram, construíram casas, casaram seus filhos, e na hora de voltar para Jerusalém, quase ninguém quis sair. Será que essa história tem algo a nos dizer hoje? Prossigamos. Vamos agora, irmãos, para o verso 11 do capítulo 51. Deus continua descrevendo a destruição ao longo dos versos 7, 8, 9, 10, e no verso 11 ele diz: aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Então vejam, por volta de 597, mais ou menos, Jeremias proferiu essa profecia. E Babilônia, nessa época, estava no auge do seu império, estava no auge do crescimento, e parecia impossível a conquista. A conquista parecia praticamente improvável, era algo ilógico, improvável.
mas Deus, por meio do profeta Jeremias, deu até os detalhes de quem conquistaria a Babilônia. E o Império Babilônico, até o surgimento dos medos e persas como sucessores do Império Babilônico, o Império Babilônico não tinha quem o sobrepujasse, né? Era uma cidade belíssima, a capital do Império Babilônico, que era a cidade de Babilônia, uma cidade belíssima. Os jardins suspensos criados por Nabucodonosor fazem parte aí das 8 maravilhas do mundo, né? Os zigurates, aqueles templos, era algo de muita pompa, de muito luxo. E aqueles judeus que foram a contragosto levados para o exílio, a maior parte deles, apesar de terem essa profecia, quando chegou o momento de retornar, que Ciro, o rei dos Medos e Persas, junto com o seu tio Dario, o comandante medo-persa que invadiu Babilônia pelos fossos, eles não quiseram voltar para Jerusalém. Mas o que será que isso tem a ver conosco? Olha, eu fiquei estudando esse capítulo e algumas semelhanças, algumas alertas me chamaram a atenção. Eu gostaria de ir com vocês agora para o verso 15 do capítulo 51. Há um chamado aqui, há uma alerta do profeta para um aspecto muito importante desse Deus que prometera que iria derribar esse império que parecia invencível, que iria usar especificamente o rei dos Medos e Persas e que iria por fim ao jugo de Judá, do seu povo escolhido. O verso 15 é uma lembrança ao Deus Criador, talvez prevendo que as pessoas que estariam ali, naquele lugar tantos anos, já tivessem se afastado daquele Deus presente, daquilo que o templo de Jerusalém os lembrava, da criação, da libertação do Egito, da aliança. Talvez por isso, o profeta no verso 15 diz bem assim: esse Deus, ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então, é uma clara referência ao poder criador de Deus. Guardem isso porque vocês vão ver quão atual é essa mensagem. Então, a mensagem vem como uma notícia improvável, vamos lembrar, a mensagem vem como uma notícia improvável, um império invencível seria destruído. Deus diz que os reis dos Medos e Persas seria o seu instrumento que faria justiça e que derribaria a Babilônia. E Deus faz um chamado para o povo de Judá: fugir do meio de Babilônia. Guardem essas informações. Ainda falando sobre o poder criador de Deus, o verso 19 diz: não é semelhante estas àquele que é a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Novamente, o profeta, então, ao longo da profecia, relembra o caráter criador de Deus. Essa profecia assegura que, por mais improvável que parecesse, a destruição seria certa. E aí, eu peço a vocês que me acompanhem nos versículos 29 a 32 do capítulo 51. Vejam lá, vamos ver o que o profeta segue dizendo, então. Ele faz uma descrição grande sobre o poder desse Deus Criador, e lá no capítulo 29, ele reforça dizendo: esse Deus estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar,
permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Saí um correio ao encontro do outro correio, um mensageiro ao encontro do outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E olha como nosso Deus é poderoso. Ele descreve até a maneira como isso vai acontecer. Que os vaus estão ocupados, e as defesas queimadas, e os homens de guerra amedrontados. Tudo isso, irmãos, a gente vê acontecer exatamente como a profecia diz no capítulo 5 do livro de Daniel. Nós não vamos ler o capítulo 5 aqui, mas depois, se você tiver a oportunidade, leia, releia esse capítulo 51 de Jeremias, em paralelo com o capítulo 5 de Daniel, em que o rei Belsazar está fazendo aquele banquete. A mão de Deus escreve na parede: pesado foste na balança e achado em falta, o teu reino será dividido entre os medos e persas. Aquelas palavras emblemáticas que a gente gosta de contar para as crianças, não é? Mene, mene, tekel e parsim. Aquele momento lá que o profeta Daniel descreve é o acontecimento, é a concretização dessa profecia que vários séculos antes, quase 200 anos, mais de 200 anos antes, foi proferida pelo profeta Jeremias. E vejam a precisão. Deus diz como iria acontecer, quem seria o seu instrumento, como eles entrariam na cidade pelos vaus. Então, a história mostra que Babilônia foi conquistada por Ciro e por Dario. Eles entraram pelos fossos da cidade. A cidade era regada de água e eles desviam o curso do rio e entram pelos fossos da cidade, exatamente como Deus previu. Vejam, o verso 39 do capítulo 51 até descreve o que estaria acontecendo quando essa conquista se concretizasse. Fala então: prepar-lhe-eis um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Verso 41, Babilônia, como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa. Então, Deus descreve tudo, o banquete que estaria acontecendo, que seria tomada de surpresa. E mais ao final do capítulo, no versículo 45 e 46, Deus faz o chamado. Vamos lá. Jeremias 51, 45 e 46, o chamado do Senhor. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve a cada uma sua vida no brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. Saí do povo dela, do meio dela, ó povo meu. Esse foi o chamado. Esse chamado estava previsto muito tempo antes, como a gente viu aqui na contextualização histórica. Muitos anos antes do profeta Daniel testemunhar o cumprimento dessa profecia, o profeta Jeremias escreveu a esse respeito. E você pode estar aí se perguntando: ok, Babilônia caiu. Realmente, Daniel viu, decifrou o sonho de Nabucodonosor, explicou tudo ali da estátua. Jeremias já tinha feito essa profecia, já falava do rei dos Medos que viria e que concretizaria isso. Ok, aconteceu, eu creio, tá tudo certo, tá tudo cumprido, mas o que isso tem a ver conosco hoje? Qual é o sentido da gente estar aqui hoje, nessa noite, estudando essa profecia? O sentido é que, irmãos, o nosso Deus não
erra, não falha. O que ele diz acontece. E ele deixou registrado no livro de Jeremias essa profecia, e ele deixou registrado o cumprimento dessa profecia no capítulo 5 de Daniel. E o chamado que tem para nós hoje, qual é? O que isso tem a ver conosco? Vamos, então, para o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Agora nós podemos deixar o livro de Jeremias, vamos lá para o final da Bíblia, último livro da Bíblia, Apocalipse 58. O livro do Apocalipse, revelação de Jesus ao profeta e ao apóstolo João, fala de coisas que aconteceriam no futuro para João, no presente para nós, no tempo do fim, mensagens para nós, para a igreja remanescente. O capítulo 18 de Apocalipse, versos 1 e 2, começa dizendo assim: é o anúncio da queda de uma outra Babilônia. Começa dizendo assim: depois destas coisas, que coisas? Deus tinha descrito, o anjo tinha mostrado para João os 7 flagelos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o silêncio, quarto, quinto, sexto, silêncio, e o 7º flagelo, ou as 7 últimas pragas. E aí, no capítulo 18 de Apocalipse, João começa dizendo assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então ele exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, ó povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Verso 5, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Esse é o último chamado, irmãos. O livro de Apocalipse, falando sobre as coisas que aconteceriam nos últimos tempos, traz muitas mensagens, faz vários alertas, mas o último chamado que Deus faz, no último livro da Bíblia, é: retirai-vos dela, povo meu. Caiu Babilônia, retirai-vos dela, povo meu. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho do livro Profetas e Reis, páginas 273 e 274. Aqui no Profetas e Reis, a serva do Senhor, a irmã Ellen White, que nós acreditamos que é inspirada por Deus, teve o dom profético, que o livro do Apocalipse também fala, ela escreve sobre o fim de Babilônia, aquela Babilônia literal que aconteceu lá no tempo do Judá real. Ela escreve e nos diz assim: a história das nações fala-nos a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo hoje testados pelo prumo na mão daquele que não erra. Todos estão por sua própria escolha, decidindo o seu destino, e Deus está superintendendo a tudo para a realização dos seus propósitos. As profecias que o grande Eu Sou tem dado em sua palavra
unindo elo com elo na cadeia dos acontecimentos, da eternidade no passado à eternidade no futuro, dizem-nos onde estamos hoje na sucessão dos séculos e o que se pode esperar no tempo por vir. Tudo que a profecia tem predito que haveria de acontecer até o presente, tem tomado lugar nas páginas da história, e podemos estar certos de que tudo quanto ainda está por suceder será cumprido no seu devido tempo. Hoje, os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de grandes e solenes eventos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Ante os olhos, cumprem-se as profecias do Salvador e de acontecimentos que precederiam a sua vinda. E ela segue dizendo, então, o tempo presente é de dominante interesse para todo vivente, governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm a sua fixa atenção voltada aos fatos que se desenrolam em redor de nós. Observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para acontecer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Essa é a nossa realidade hoje. Estamos vindo aí de um ano passado difícil, de um ano de perdas, de um ano de aprendizado, de um ano de novos conceitos, de novas realidades. Mas, sabe, irmãos, nós não podemos nos ater apenas a isso. Os nossos olhos não podem ficar perdidos aqui na horizontal, preocupados com a razão desse mundo, com a política, com o futuro dos governantes, porque isso tudo passará. E o nosso tempo de graça está se esgotando. E nós temos uma missão a cumprir. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14:7, exatamente como a profecia de Jeremias no capítulo 51, nos lembra o quê? Nos lembra do poder e do Criador deste mundo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Vocês veem o paralelo com o capítulo 51 de Jeremias, quando o profeta diz, lembrem do Criador, lembrem daquele que criou todas as coisas. A segunda mensagem angélica, exatamente como os versículos de Apocalipse 18, que nós lemos agora, fala da queda de uma cidade. Apocalipse 14:8, segunda mensagem angélica, caiu a grande Babilônia, aquela que deu de beber do vinho da ira da sua prostituição a todos os reis da terra. A terceira mensagem angélica fala de escolha. Aquele que adorar a besta e a sua imagem terá a sua marca na mão ou na fronte. Aquele que ficar do lado do cordeiro receberá a marca na sua fronte. Esses são os tempos que nós estamos vivendo. E o último chamado, que vem em Apocalipse 18, logo após anunciar a queda dessa Babilônia, é: retirai-vos dela, povo meu. Sabe, irmãos, eu não estou aqui com a pretensão de chegarmos a um estudo do Apocalipse aprofundado, para nós vermos quão abrangente é essa Babilônia, mas a Bíblia, ela nos dá um norte muito importante. Babilônia é confusão. Babilônia, mesmo radical da palavra Babel, aquela torre em que as pessoas queriam sobrepujar o Deus Altíssimo, chegar ao céu pelos próprios meios, resolveram fazer aquela torre imensa.
Deus precisou confundir as línguas para que o homem visse que ele não é nada, que existe um Deus acima dele, muito maior que ele. E desde então, a palavra Babel, de onde vem o nome Babilônia, significa confusão. Nós acreditamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente, suscitada por Deus para anunciar essas 3 mensagens angélicas. Adorai, porque vem o juízo. Reconheçam Deus como Criador. Babilônia caiu. E a sua escolha será adorar a besta, a sua imagem, ou adorar o Cordeiro e receber o seu selo. Essa é a nossa missão, mas antes de nós darmos essas missões, essas mensagens, o capítulo 18 de Apocalipse diz que nós precisamos sair dela, nos retirar dela. E eu fiquei pensando ao longo desses dias em que refletia sobre essa mensagem, o que é Babilônia na minha vida hoje? O que é Babilônia na sua vida hoje? Será o meu trabalho? Será os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos, as minhas ambições? Qual é a Babilônia que está me desviando o olhar daquilo que é verdadeiramente importante? Será o futuro do meu país? Será o desenrolar da política, os bastidores do poder? Eu estou aqui numa cidade em que vive disso, né? Brasília vive de política. O que será? Qual será a Babilônia? Eu não sei qual é a sua Babilônia. Eu sei quais são as minhas e sei que somente pela graça de Deus, pela comunhão com Ele, pela oração, pelo estudo da palavra, pelo jejum e pela oração, como a Michele bem colocou no início, nós estaremos no grupo que sairá dela, que atenderá a esse chamado. A pergunta que fica para mim e para você hoje é exatamente essa. Babilônia vai cair. A Bíblia diz que caiu, fala com tanta certeza, porque Deus é assim, Ele realiza. Babilônia cairá, e junto com ela, aqueles que não se retirarem. Deus deixa aqui o seu apelo para mim e para você hoje. Sai dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Estaremos nós no grupo pequeno, que assim como foi no Judá e no Israel literal, deixou a opulência, o luxo de Babilônia para enfrentar um caminho difícil até Jerusalém? Estamos nós dispostos a sair hoje da nossa zona de conforto, do nosso sofá, de frente à nossa TV, da nossa rede social, às vezes até do trabalho que a gente desenvolve na igreja? Estamos nós dispostos a sair dessa Babilônia de conforto, de comodidade, será mesmo que eu quero que Jesus volte, ou eu estou torcendo aí para só acontecer o fim da pandemia e eu voltar para a minha vidinha mais ou menos? O chamado foi feito. A profecia de Jeremias se cumpriu em Daniel 5. A profecia de Apocalipse 18 se cumprirá. Amém. Se cumprirá. Cabe a mim e a você hoje escolhermos de que lado nós vamos ficar. De que lado nós vamos estar? Se vamos estar com um pequeno grupo que vai enfrentar o caminho difícil até a Nova Jerusalém, deixando para trás Babilônia, e como o anjo alertou, né, a mulher de Ló, sem olhar para trás, ou se nós vamos ficar no conforto da cidade, porque já estamos adaptados, porque a vida aqui está muito boa, porque a vacina saiu, a pandemia acabou, todo mundo se vacinou e a vida voltou a ser como antes. O alerta para nós é sair dela. E o meu desejo é que todos nós
possamos estar juntos com aquele pequeno grupo que, ao cumprir todo o caminho difícil pelo deserto da vida até a Nova Jerusalém, vai ter a glória de entrar nos portais eternos e de olhar para aquela Babilônia lá que foi destruída e dizer: isso não foi nada. Breve, muito breve, nós veremos aquele em quem se tem centralizado as nossas esperanças. E em sua presença, as provas e sofrimentos parecerão como se fossem nada, parecerão muito pequenos. Porque, assim como diz em Hebreus 10:37, aquele que vem, virá, e não tardará. E o meu desejo e a minha oração para você hoje é que você ouça o chamado de Deus. Saia de Babilônia. Pegue o caminho difícil, sim, estreito, sim, quente, de muitos desafios, que é atravessar o deserto desse mundo rumo à Nova Jerusalém. Porque a recompensa que nos está reservada lá valerá muito a pena. Muito, muito, muito. E que nós possamos, com a palavra de Deus, com o estudo dessa palavra, com a oração, com a comunhão com o nosso Deus, estar no caminho certo, deixando para trás Babilônia, todo o seu luxo e riqueza que no céu parecerão nada. E que nós prossigamos como peregrinos rumo à pátria celestial. O chamado de Deus, o último chamado, é para que a gente deixe Babilônia. Siga no caminho para a Nova Jerusalém. E eu creio que se nós assim o fizermos, nós seremos recompensados com a graça de Deus, com a vida eterna. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se que Deus nunca dirige seus filhos de maneira diferente daquela pela qual eles mesmos escolheriam fazer, se pudessem, como Deus, ver o fim desde o princípio. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, se você está no momento de muita gratidão a Deus ou se você está ali como Jacó, atravessando o val de Jaboque, lutando para se manter firme. Talvez o apelo de Babilônia seja muito forte para você e você esteja quase desistindo. Mas lembre-se que Deus hoje te chama para sair dessa Babilônia e para prosseguir junto com Ele para a grande recompensa da vida eterna, do reencontro com os nossos queridos nas mansões celestiais. Que essa seja a nossa meta de vida, que nós possamos verdadeiramente atender a esse chamado, pregar o evangelho e apressar a volta do nosso Senhor Jesus. Esse é o meu desejo, a minha oração. Eu peço que, em nome de Jesus, nós alcancemos essa graça. E eu quero orar com você nesses últimos minutinhos aqui, antes da gente devolver aí a mensagem, a palavra para a Michele. Eu quero orar com você hoje. Se você se sente no meio dessa Babilônia, se o apelo para ficar nela está muito forte, ou se talvez você está lutando para levar toda a sua família com você e está difícil, ou talvez se você está já cansado de lutar, ouça esse chamado. Ore junto comigo agora. Feche seus olhos. Amado Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, como peregrinos, como viajantes cansados dessa luta aqui na terra. O Senhor sabe, Senhor, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. O Senhor sabe o quão é difícil ouvir a esse chamado, ao teu último chamado para deixar a Babilônia das nossas vidas, para deixar para trás e seguir rumo à Nova Jerusalém. Mas, Senhor, por favor, nos habilite, nos dê forças, que o teu Santo Espírito esteja ao nosso lado, que esteja com cada irmão
irmã que hoje ouve essa mensagem, as pessoas que vão ver depois, que o teu Santo Espírito nos alcance, Senhor, nos dê forças, nos batize, nos fortaleça, para que a gente atenda ao teu chamado e para que nós possamos deixar a Babilônia para trás, prosseguir na caminhada ao teu lado e adentrar os portões da Nova Jerusalém. Nós queremos estar contigo e é por isso que nós pedimos que permaneça conosco, que o Senhor nos ajude e nos ampare. Nós pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém, minha querida Elizabeth, mensagem maravilhosa, o pessoal gostou bastante, com certeza o Espírito Santo falou sim através da sua vida. Possamos estar todos atentos ao último chamado, não é verdade? Minha querida, nós já estamos aqui nos despedindo, eu só gostaria de dar uma boa noite para as pessoas que entraram depois com a gente, a Sônia, a irmã Nadir, Eliana Mello, a Áurea, a Fabiana Lira, a Cláudia, o Douglas, a Tayla, e eu vou finalizar aqui com mais uma oração, porque a Jaqueline pediu uma oração especial pela filha dela, e também a Ivete pediu uma oração especial pela Damares, ficou aí 45 dias entubada, mas graças a Deus está reagindo. Vamos orar por esses pedidos? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por toda essa bênção de estarmos aqui hoje ouvindo a tua palavra. Que o Senhor venha grandemente na vida da Jaqueline e da Ivete, que fazem esse pedido especial pela saúde. Senhor, que todos os pedidos possam ser ouvidos e que as suas bênçãos e as suas muitas misericórdias possam ser alcançadas na vida de todos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Jaqueline e Ivete, nós estamos orando por vocês, o nosso grupo de mulheres de oração já está aqui anotado. E nós vamos agora nos despedir com um hino especialmente preparado aqui pela Elizabeth, o hino 510, Meu Jesus Chamando. É o hino perfeito para finalizarmos. Elizabeth, nosso muito obrigada, em nome de todos da Igreja do Limão. Foi um prazer estar com vocês e eu também estarei orando aí por esses pedidos que foram feitos no nosso grupo aqui da IASE de Asa Norte, aqui de Brasília. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, venha a mim e segue-me. Minha cruz eu tomo e sigo. Jesus eu sempre sigo, onde for Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim fico animoso quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Cristo sempre vai adiante, com a
a sua luz brilhante sempre avança.